Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Estou aqui para responder mais uma pergunta que foi enviada em nosso canal no YouTube. A pergunta é: Pastor, a frase "na presença de Deus até a tristeza salta de alegria" está correta? Eu ouvi falar que essa frase não é correta. Bom, na verdade não é mesmo, tá? Essa frase não é bíblica, está fora do contexto das Escrituras Sagradas. Vamos lá, vamos para o texto primeiramente. Esse texto está em Jó, no capítulo 41, versículo 22. Na revista, o texto que as pessoas alegam, né? Então na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Bom, mas o que está na Bíblia em Jó 41, 22? Aí está uma figura do Leviatã, é só uma ilustração de um Leviatã, lembrando que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, tá? Acredita-se que ele foi escrito antes mesmo ou na época de Abraão, bem antes de Moisés, os patriarcas. É um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada. Então, isso é só uma ilustração do que seria um Leviatã, tá bom? Bom, como está na Bíblia? Na Revista e Corrigida, o texto diz: "No seu pescoço reside a força, e diante dele até a tristeza salta de prazer." Mas esse texto, irmãos, da Revista e Corrigida, também está equivocado. Esse texto não traduz realmente como está no original e você vai entender daqui a pouco. Mas vamos conhecer todo o contexto, vamos conhecer o contexto de Jó 41. Vamos lá. O texto começa dizendo: "Poderás tirar o anzol, tirar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Poderás pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada?" E aí o texto continua discorrendo a respeito do Leviatã. "Porventura multiplicará suas súplicas para contigo, brandamente faltará? Fará ele aliança contigo, ou tomarás tu o servo para sempre?" E continua falando do Leviatã. Tá? O versículo 7 diz: "Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores." E depois o versículo 8 continua falando, versículo 9, 10. E esse texto vai discorrendo em todo o capítulo 42, se referindo ao Leviatã. Versículos 10, ali 13, vai dizer... E aqui diz: "As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada com um selo apertado." E depois o texto mais para frente, no versículo 17, vai dizer: "Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, e não se podem separar." E olha o versículo 18, vai dizer que esse Leviatã, cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, os seus olhos são como pálpebras da alva. Da sua boca, da boca desse Leviatã, vai dizer que saem tochas, faíscas e fogo saltam dela. Das suas narinas procedem fumaça, como uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incendiar carvões, e da sua boca sai chama." Tudo isso se referindo ao Leviatã. Aí o versículo 22 vai dizer: "No seu pescoço reside a força." E na Revista e Atualizada corrige um pouco melhor o texto e vai dizer: "No seu pescoço", no pescoço de quem? Do Leviatã, "reside a força. E diante dele quem? O Leviatã. Diante dele salta o desespero." Então, do seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Diante dele, o Leviatã. Esse texto tem alguma coisa a ver com "na presença de Deus até a tristeza salta de alegria" ou salta de prazer? Não, não há.
E se fosse traduzido, em algumas traduções traz o prazer, traduz como pavor. Mas, na verdade, o texto mais correto, inclusive na Strong, se a gente pegar na tradução Strong, da Bíblia Strong, olha como diz: no seu pescoço reside a força e até a tristeza salta diante dele, diante do Leviatã. Inclusive, na tradução Strong, se você olhar, aqui eu peguei a tradução Strong, diz que no hebraico a palavra Leviatã é como praticamente se diz Leviatã. O Leviatã é um monstro marinho, um dragão, um grande animal aquático, talvez um dinossauro extinto, um plesiosauro, significado exato desconhecido, nós não sabemos o significado exato do Leviatã. Alguns pensam ser um crocodilo, mas pela descrição em Jó 41, isso parece um absurdo. Um crocodilo soltar fogo pela boca? Não tem muito a ver com um crocodilo. Pode ser um animal parecido, marinho, mas vai bem além de um crocodilo. E o Strong vai seguindo assim com as suas notas, inclusive em uma parte aqui do comentário de Strong, vai dizer que, além disso, o Leviatã é mencionado no livro de Jó como uma criação impressionante e aterrorizante de Deus, demonstrando o poder e a supremacia de Deus sobre todas as criaturas. Existem diversas interpretações e estudos sobre o Leviatã na teologia e na cultura popular. Então, esse texto não está se referindo a Deus, mas ao Leviatã. Então, quando você ouvir a expressão na presença de Deus até a tristeza salta de alegria ou de prazer, não, essa interpretação está equivocada. E aí, o que você achou? Você concorda da maneira que foi exposto o texto aqui? Você tem algo a acrescentar? Você discorda? Deixa aí nos comentários. Você gostaria de ver conteúdos como esse, outros conteúdos como esse? Se você gostaria, deixa aí um sim, deixa aí um gostei e também se inscreve no nosso canal para receber de primeira mão conteúdos como esse. Ativa o sininho da notificação, tá bom? E o seu comentário ele é muito importante, seu like é muito importante para que nós possamos continuar produzindo vídeos que edificam vidas. Um grande abraço, Deus te abençoe e que o Senhor Jesus esteja com você em todos os momentos da sua vida. Segundo Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Deus os abençoe.